Então, dizia que, de certa forma, cada uma destas 3 mulheres representa um dente do tridente da mátria, não é? Para não dizer pátria, que remete para pater, e por isso parece, contraditório com esta ideia maternal que o filme parece perseguir. Então, eu diria que nessa ordem de ideias temos a virgem, a religiosa e a pecadora, não, a virgem, a puta e a como dizer, a freira, pronto, a freira, uma freira. E há um caráter de quase de olhar em cada um destes arquétipos, porque quando digo a virgem, estou a referir-me a uma personagem que não tem o peso de uma cultura de uma cultura opressiva em cima dela, e como tal também é pura e, espontânea e vive no seu universo, no seu mundo, sem que haja a imposição de um ideal superior qualquer. Ela é uma força da natureza, existe naquele mundo e, reage às suas próprias, àquilo que a rodeia com curiosidade, com interesse ou desinteresse, e está determinada, está na vida dela. Estou a falar, obviamente, da personagem da Le Baldé, que é a Xissola. E quando digo puta, digo em relação à personagem da pecadora, entre aspas, digo isto quase no sentido bíblico, né? Porque existe aquela coisa da, da palavra whore na tradução para inglês, da Bíblia, já desde daquela versão anglicana feita pelo rei, já não me lembro qual, pronto, também não interessa. Mas a conotação religiosa da palavra whore, que nós em Portugal se calhar perdemos um bocadinho, e que tem a ver com essa figura, que é quase uma figura de gestora de toda uma, e muito importante para a sociedade, mas que ao mesmo tempo é uma figura que, como trabalha diretamente, comercializa diretamente, no mercado da carne, fica completamente, num ponto de vista religioso, desprovida da absolvição que vem, pela pureza, porque a religião tem esta coisa de compensar a castidade, não é? Porque castidade significa provavelmente entrega do corpo e do espírito a uma entidade, Divina, superior. divina, superior, hum, e como tal a prostituta é a antítese disto, e para mim ela é a força do filme, a figura que traz uma espécie de heroína de uma tragédia grega, uma Medeia que traz uma espécie de luz, a única luz possível. E o mesmo em relação à freira, eu acho que a freira como embaixadora da palavra divina, ou dessa instituição que é a igreja, representa quase a colonização propriamente dita, representa quase os valores da ocupação, aquilo que foi a razão pela qual a colonização aconteceu. Uhum. Alguma razão para aquele medalhão que a freira se apropria ser na nossa Conceição? Não, quer dizer, há claro, a Patrícia Doria apresentou-me vários, a Patrícia Doria foi a figurinista do filme, ela apresentou-me várias possibilidades de medalhões, aquela provavelmente por brincadeira ela tinha escolhido por dizer Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição é um nome atribuído à Virgem Maria, ou tal como existe Nossa Senhora de Fátima, porque apareceu em Fátima, e a Nossa Senhora da Conceição significa concepção,
em muitas circunstâncias refere-se a Virgem Maria é referida como Nossa Senhora da Conceição. A imagem foi escolhida por ser a mais kitsch, aquela medalha com aquele azul bebé muito presente e com a figura quase realista física das feições e a cor de pele, tudo isso, que quase parece uma fotografia e depois com aquela coisinha dourada à volta. Uhum. Bom. O acho que podemos falar de casting também, falando já falaste falamos aqui de várias pessoas, da Leonor Silveira, da personagem da Anabela Ribeiro, Moreira, Moreira, obrigada, sim, da Anabela Moreira, do João do João Reis, a quem o teu cinema tem sido absolutamente também leal e ele ao teu cinema. Hum, Portanto, tens aqui pessoas com quem já trabalhaste, mas na verdade outras que não, e é o teu filme com mais atores de sempre. No outro dia usaste a expressão de teres feito um cast coral, faz uma compilação de sim, excelentíssimos rapazes, e sim, sim. é muito. É verdade, porque eu pensei no filme no início, quando ele ainda era um guião, eu vi uma espécie daquilo que se chama um fresco. Hum, Que às vezes algumas eu já li comparações de certos filmes à ideia de um fresco, né, que é uma pintura narrativa, e, e acho que era isso que eu imaginava que o filme ia ser, porque havia umas personagens que saíam, né, e outras entravam, e depois entravam outras, e depois havia uma revelação, depois, né, uma reavaliação do que estava para trás. E o que eu acho é que as personagens, quando eu as escrevo, a maioria das vezes elas são muito um esboço, são muito traços básicos, hum, e a partir do momento em que eu começo a associar a personagem a um ator e começo a observar muito atentamente esse ator, consigo quase instantaneamente. E às vezes é por causa disso também que associo esse papel a essa pessoa, mas começo a conseguir importar das características humanas cotidianas dessa pessoa vários traços comportamentais para dentro da personagem, de maneira que é sempre o ator que traz essa carne depois. Eu só tenho a silhueta e o ator traz a carne e o esqueleto, e depois eu só sirvo como uma espécie de maestro, né, para acertar uhum, os ritmos e para falar um bocadinho sobre as intenções. A maioria das vezes uma cena para mim começa com uma conversa com os atores em que eu digo: "Isto que eu vos vou dizer agora é aquilo que é importante que se perceba no fim". Ou seja, o que está no guião nós sabemos, não é? E agora, a maneira como isto vai ser dito, a forma como isto vai ser interpretado, quase como uma pauta, uhum. de uma composição musical, ah, serve para que no fim da cena nós tiremos estas conclusões. E depois cada ator tem a sua maneira de o fazer. E eu fico um bocadinho à espera de ver as propostas deles e perceber se compreendi a cena dessa maneira ou não, se está lá ou não. E isso basicamente é o meu trabalho. Portanto, escolher os atores para este filme foi basicamente escolher as personagens. Porque depois de escolher os atores, as personagens são reescritas, ajustadas a essas pessoas, e a maioria das vezes na rodagem ainda vem mais uma camada de pele, não é? E, portanto, começou tudo à volta da Anabela Moreira, do João Arrais, a seguir entrou o João Cachola e o Miguel Amorim, o Diogo Nobre também relativamente cedo. Depois, a seguir, comecei a sondar o Gustavo Sumpta, que para mim era novo demais para o papel. Isso deu origem a uma agora ia estragar tudo. Portanto, enfim, não posso fazer spoilers, mas isso condicionou, a idade dele condicionou um bocadinho a época. Como dizer isto sem estragar? A O idade, entendimento.
Diz, desculpa. Acho que talvez o que queiras dizer é que a idade dele condicionou o entendimento que o público tem. Cronológico da história. E condicionou o entendimento, cronológico da história, em retrospectiva para o espectador. Uhum. Isso fez com que haja uma porção de elementos físicos, adereços, por exemplo, que tenham sido ancorados numa altura específica e não noutra. Pronto, digamos assim. Depois entrou o Vicente Gil, o André Cabral, hum, e finalmente o Ivo Arroja, e em último lugar, através de um casting, a Olé Baldé, que foi uma de 7 ou 8 atrizes com quem eu falei. Foi só para a personagem dela que fizeste casting Não, fiz também para oficial? um dos soldados, fiz também para um dos soldados, faltava-me um soldado, eu não sabia, não tinha quem, não encontrava, lá está, não encontrava entre as pessoas que eu conhecia esses elementos e fiz um casting em que recebi self-tapes Uhum. e um dia estava lá o Ivo e foi logo, foi do género, não dúvida nenhuma. Lá está, o Ivo é um ator que traz muito dele à personagem que faz, ou seja, a personagem dele por uma razão, que depois também ao verem o filme vão perceber, é uma personagem que está um bocadinho lá atrás, muito discreto, até um momento em que se chega à frente, literalmente, e causa uma um momento muito dramático. Mas o Ivo tem essa coisa que eu acho admirável no ator, que é ele o guião pode não mencionar nenhuma ação que ele tenha de fazer, mas ele consegue transformar um mero plano em que ele está simplesmente lá, numa coisa marcante, simplesmente com um olhar ou com um movimento. Lá está, acho que tem também muito a ver com o ator ter conhecimento da câmara, conhecimento de qual é a escala do plano, qual é hum, a movimentação da câmara que vai haver, a movimentação, Uhum. que género de plano é que vai ser e de que maneira é que eles estão ancorados dentro desse enquadramento. Tu E dás isso essas às informações? vezes. Desculpa? Tu dás essas informações em em Pode acho rodagem? que é importante sim, mas também há atores que querem saber, do género, que lente é esta e vão espreitar ou pedem para virar o video assist e esse género de coisas para também para terem. Eu acho que é muito importante um ator saber exatamente de que maneira é que está enquadrado e de que forma é que está a ser filmado. Acho que é capital, mas por isso é que existe esta coisa de que, representar para cinema e representar para teatro ou para televisão são coisas totalmente diferentes umas das outras, não é? Por exemplo, uma vez eu trabalhei com um ator que me disse: "Para mim é tudo a mesma coisa, trabalhar para representar é representar. Eu estou à frente da câmara, em televisão ou cinema", que à partida já não são a mesma coisa, é a mesma coisa que estar num palco e isso a mim é uma coisa que me deixa de pé atrás, essa generalização, entendes? A fisicalidade tem de ser diferente e prestar atenção. Completamente, completamente, absolutamente diferente. E eu acho que é muito importante para o resultado, do trabalho do próprio ator, essa noção de onde é que a câmara está e de que maneira é que ele está na câmara, ele ou ela, ou eles. Eh, e não é? E de que maneira é que trata-se da construção de uma imagem que não é aleatória, não é. Um ator não pode ir sempre a marcas diferentes, ou seja, existem marcas no chão justamente porque um plano é um quadro, é uma coisa é um quadro em movimento. E esse quadro, que é pintado ah, em particular por mim, não é? Do género, é composto por mim, digamos, e talvez pintado pelo Vasco Vieira, neste caso, acaba Hum. por ser ou seja, acho que para ter o resultado dramático que se tenciona desde o início que tenha, precisa desse género de. Precisa desse rigor.
e precisa dos atores, que os atores estejam atentos a esse rigor, para enaltecerem as suas próprias presenças também. Estou-me a lembrar do André Cabral, que não é ator de formação, é bailarino. O André é uma pessoa com quem eu já tinha querido trabalhar anteriormente e na altura não estava disponível. Nessa altura eu tentei trabalhar com ele num filme, mas a personagem só dançava. E na altura não aconteceu. E depois aconteceu neste filme. hum, eu, entretanto, sabia que ele estava a dar os primeiros passos na representação e, como eu disse antes, tem tudo a ver mais do que com experiência de representação, tem a ver com a energia que a pessoa traz. E o que eu acho é que este grupo em particular, compor este grupo de soldados, foi um processo muito delicado porque as sinergias todas tinham de estar certas e foi muitas vezes razão de, de decisão. Ok, são estas três pessoas aqui, mais esta pessoa aqui, e a dinâmica deles vai ser esta. Muitas vezes foi o facto de haver essa dinâmica e esse encaixe por trás das câmaras que acabou por dar origem também à escolha deste ou daquele ator. Da mesma maneira que também compreender que determinados atores não tinham essa não, de certa forma não se dissolviam nessa solução. Também, para mim, também foi revelador de que não eram as escolhas certas, provavelmente não para este projeto. Sim, para Isso projetos também específicos. não aconteceu porque eu fui sempre direto percebes, não houve do género, não houve pessoas envolvidas que depois não tenham estado, não houve, hum, lá está, como disse, só fiz 2 castings abertos para encontrar as 2 personagens que faltavam e foi logo muito óbvio o caminho a seguir. Uhum. Não te vou perguntar o teu segredo para encontrares, para escolheres e para encontrares atores tão certos para os teus filmes, porque Ah, parece-me que é um trabalho de atores muito excelente no fácil, muito cinema. fácil. Eu vou vendo os atores por exemplo, o Silvio Vieira é um ator que eu vi no espetáculo encenado pelo João Cachola, Lisboa Wood, nunca o tinha visto e depois percebi que ele entrava na série do Fernando Vendrell, Três Mulheres, e fui ver a série. E foi logo, do género, ok, eu quero trabalhar com ele, vamos testar esta dinâmica. Claro que no caso dele, ele como não contracena com os outros, não há essa coisa de testar a química com os outros. Era importante testar a química com a Olé Baldé. Corta para, põe-os a falar um com o outro e descobrem que são os dois de Fátima. Estás a ver este género de coisa. Incrível. Uhum. Portanto, eu dou importância a estas coisas, Sim, percebe? sim. Não, há sinais, acho que há óbvio, há sinais que vêm que nós temos de estar atentos. E, Mas isto não, encontrar uma cumplicidade entre duas pessoas que vão trabalhar juntas, vão ter de fazer cenas de intimidade juntas, cenas em que supostamente vivem confinados em conjunto há não sei quantos anos. Ah, é importantíssimo encontrar e agarrarmos a essas coincidências ou essas pequenas ligações que acontecem por trás da câmara. sim. E como é que, se calhar já respondeste uma parte disto, mas como é que testaste então essa convivência entre os atores antes de rodares? Passando muito tempo juntos, começando por conversas individuais, depois pondo 2 juntos, mais 3 juntos, depois convidando-os para jantar em minha casa, fazendo grandes noitadas, saindo juntos eventualmente. Mais em cima do filme, o que nós fizemos foram uma porção de programas em conjunto do género irmos jogar paintball, coisas assim borderline bélicas às vezes, não é? O paintball em particular é uma ótima preparação. E depois eles fizeram uma recruta.
fizeram uma recruta certo, certo. com o pai do Miguel, que é sargento. De Miguel Amorim. Exatamente. Que foi útil, imagino, para depois poderem filmar com alguma exatidão processos Nós tivemos técnicos. três supervisores. Nós tivemos três supervisores. O pai do Miguel, um outro senhor e depois um comando na rodagem. Tivemos três supervisores militares que nos estiveram sempre a confirmar de que maneira. Há muitas subtilezas na vida militar vão do género se pode ou não fazer continência com o bivac na cabeça, com a boina na cabeça, ou não, se tem que tirar, se estás no interior, tens de tirar. E este género de coisas que muito facilmente uma pessoa que não tem supervisão acaba por cometer um erro que depois, para um espectador que saiba, é uma coisa que quebra logo a quarta parede, hum, compromete completamente a relação que o espectador tem com aquilo que está a ser apresentado enquanto suspensão de descrença. Ou seja, quando queremos fazer uma narrativa, por mais rocambolesca que ela seja, e por menos naturalista que ela seja, é importante criar uma espécie de relação de confiança do espectador com as coisas que está a ver. Por isso é muito importante que algumas dessas coisas não saltem completamente fora do baralho e que não esfreguem a ficção na cara do espectador, quando na verdade o que nós estamos a tentar fazer é justamente a criação de um universo credível. Por isso, Uhum. a questão, em particular, a questão militar, é algo que eu levo muito a sério e que não queria de todo errar. Não é? E por isso a supervisão de, de militares é, eu acho capital. Acho que foi Ok. capital. Pronto, como dizias há pouco, tu não estás a fazer um filme de constituição histórica, portanto, há liberdades a que te ofereceste e que querias introduzir no filme, obviamente mantendo esse equilíbrio de Coisas não quebrar deliberadas, a diferentes quarta. questões deliberadas, como por exemplo as fardas militares, e o facto de que em Portugal não se usavam muito os cabelos assim a moicano como o João Arraiz usa, que é mais uma coisa da guerra do Vietnã, Uhum. portanto, lá está, fomos construindo, fomos nos dando algumas liberdades, que eu acho que depois também acabam por ter um papel importante no filme, nas revelações que o filme faz, não é? Eu acho que depois fazem grande parte dessas coisas acabam por fazer sentido não é? E não estarem lá por acaso, nenhuma delas. Sim, sim, sim. Hum, Queria te perguntar precisamente sobre isso, sobre art direction. Tu tens, em todo o teu cinema, tens tido sempre um extremo e cuidado com os objetos que inseres. Faz muitas vezes tu próprio essa art direction. Aqui trabalhaste com uma colega, com a Patrícia, não é? Patrícia E fez os figurinos, foi o chefe, sim. A direção artística propriamente dita, ou melhor, production design, não sei como é que se diz em português, foi o Artur Pinheiro, que construiu o quartel inteiro, construiu a partir de algumas coisas que já tínhamos no decor que foi elegemos, mas construiu os interiores, por exemplo, completamente, recuperou um alpendre que estava caído, ou seja, o decor é incrivelmente próximo daquilo que eu tinha imaginado. Quando começámos a falar no assunto, ele fez uns desenhos que eu depois, mais tarde, quando olhei para eles, pensei, mas este desenho fui eu que fiz? Será que fui eu que fiz este desenho? Porque aquilo era exatamente o que eu tinha pensado e, na verdade, eu só lhe tinha dito três ou quatro coisas-chave, para além de ele ter lido o guião. E o desenho era tão parecido com aquilo que eu tinha imaginado que eu cheguei a achar que tinha sido eu a fazer o desenho. Mas lá está, isto é a capacidade que um diretor de arte como ele tem, hum, de interpretar o guião e de, a partir de poucos elementos, entrar na cabeça do realizador, não é? E depois é preciso flash out esse universo
E a art direction é um elemento importantíssimo para essa materialização. Ahm, Portanto, depois também, quando encontramos no decor principal aquelas pequenas construções, nós também percebemos logo o que tínhamos de fazer para as transformar naquilo que precisávamos. Ah, Mesmo em relação ao muro, também foi desenhado e construído pelo Arthur e pela sua equipa. Mesmo em relação aos desenhos que estão nas paredes e tudo isso. Eu falei-lhe em desenhos muito específicos, mostrei-lhe umas ilustrações que apareciam num álbum do Beck Hum. e depois com algumas ilustrações revolucionárias da altura de 74 e tal. Também construímos uma espécie de casamento de uma coisa com outra. E eu acho que isso também acaba por ter também uma importância muito grande na atmosfera que o filme depois. Sim. O mesmo se pode dizer também do Vasco Viana, que fez a direção de fotografia. Portanto, é alguém com quem tu que traz a imagem àquilo que tu tinhas imaginado, com quem Sim, colaboras nós devidamente. trabalhamos juntos há muitos anos e também é muito fácil para mim, perceber numa determinada cena o que é que o Vasco poderá fazer, não que ele tenha um trabalho previsível, porque é sempre distinto, mas sei exatamente que palavras-chave utilizar para colocar o Vasco na mesma onda que eu. E depois, obviamente, que trocamos referências entre nós. Eu mando-lhe umas pinturas, ele manda umas coisas de volta. Depois fazemos maquetes em 3D e experimentamos com a luz nas maquetes enquanto os decors não estão prontos. Portanto, tudo isso também hum, obedece a uma espécie de troca de cromos que depois, no fim, o que me acontece é eu olho para o resultado e penso, das duas uma, ou isto é exatamente aquilo que eu tinha pensado originalmente, ou eu já não me lembro o que era que tinha pensado originalmente. Mas é bom trabalhar assim, né? Lá está. Eu gosto pouco de confiar no acaso e no acidente. Acho que para aquilo que é preciso, é muito fácil abrir essa porta, deixar o acaso entrar e Hum. improvisar um bocadinho de nada, saltar um bocadinho fora, é a coisa mais fácil do mundo. É só largar as referências. Mas aquilo que eu gosto de fazer é a execução milimétrica dos planos. É o que eu gosto de fazer e é o que eu gosto de ver feito. Não, percebes? Por exemplo, não tenho particular interesse em documentário observacional daquele que tem o tripé num canto durante uma porção de tempo e depois vai-se buscar ali aquele momentinho que aconteceu. Que eu acho que é uma forma muito passiva de fazer cinema e aquilo que eu gosto é que aquilo seja uma espécie de ou de recruta ou de ginásio, entendes? Não, acho que aquilo que tu te estás a oferecer é criar universos, não? Tens um universo, vários universos criativos em ti que queres dar forma e queres dar imagem, e portanto não faria de todo sentido, obviamente, esperares que ele aconteça Não, se o podes fazer, se pode fazer magia. é um enorme prazer ter uma ideia, escrever essa ideia e depois trabalhar para a materializar da maneira como a imaginamos ou da forma como, portanto, chegamos à conclusão que funcionará melhor. É mesmo claro que isto depende da natureza de qualquer pessoa. Pode ser muito interessante para uma pessoa diferente de mim agarrar numa câmara e ir para junto dos não atores que vão fazer as personagens e, sei lá, carregar no rec e ficar ali o dia inteiro. Claro, mas não tem de ser um exercício comparativo, acho que as duas coisas Ou seja, é deviam. capaz de ser muito interessante também. Mas eu gosto de ter a luz apontada para o sítio que eu quero, gosto que o sol esteja no sítio que eu quero. E acho que, percebes? Acho que pronto, é uma metodologia como todas as outras. Não sei. Fazer cinema também é fazer um bocado de Deus, de fazer decisões macros. Ah,
pode ser, mas depois os realizadores que se comportam como se fossem Deus, isso acho um bocado. Isso, tenho um problema pessoal com isso. isso é todo um Contra, outro, toda uma Bíblia. sou contra. Eu gosto de realizadores que gritam, por exemplo, acho absolutamente patético. Não, Ah, e não é um Deus que gritasse. não, 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 não. E a coisa de explorar as hierarquias ao máximo acho absolutamente ridículo. Acho que num platô devemos ser todos iguais, na minha opinião. Aliás, há fases de um filme em que o realizador não é nada. Quer dizer, está ali só para lembrar o que é que era, por exemplo, na pós-produção. Eu estou sentado ao pé do Marco Amaral que está a fazer a correção de cor, mas o Marco é que está a fazer a correção de cor, não sou eu. Eu estou ao lado dele a lembrar, a dizer, não, se calhar podíamos ir um bocadinho mais para um verde seco, para um verde musgo. Da mesma maneira, o Vasco também está ali, não é, a zelar pela fotografia que fez, mas o Marco é a pessoa que, o Marco ou o Xavier Teulin, que fez a mistura, é a pessoa que está naquele momento com o poder na mão, ou seja, imagina que agora naquele momento era um deles que começava aos gritos. Mas eu acho que alguns realizadores precisam que alguém grite com eles também. Certo, certo. Para terem tino e para continuarem Ganharem juízo. confiantes. Não queria, ainda bem que falaste da cor e tudo isso. A montagem que fizeste teve a colaboração de mais uma pessoa. Eu Foi feita montei com o Tozé, como já com o António Gonçalves, que foi meu colega na escola de cinema e é com quem eu tenho a Mirabilis e temos trabalhado muitas vezes juntos. Montámos os filmes anteriores juntos. Também tenho colaboração regular com a Mariana Gaivão, noutros filmes. Às vezes sempre um momento em que o Zé e eu mostramos o filme à Mariana, ou se eu estou a trabalhar com a Mariana, há um momento em que mostramos ao Zé. É esse género de parceria, ou seja, é uma equipa muito corrente, de certa forma. encontrar as pessoas que entendem o teu processo que o entendem e que lhe dão de volta, não é? Que conseguem introduzir contributos que fazem sentido para aquilo que estás à procura. Eu acho que isso é que é o processo, quando diz o processo deste realizador, esse processo, na verdade, quer dizer, pode ser um conjunto de gestos recorrentes ou de rotinas, mas são as pessoas que estão à volta que, na verdade, fazem o filme acontecer. Não é? Isso está, é capital, é muito importante mesmo. Hum, É uma pergunta em jeito de fim, ou quase fim. E voltando à narrativa do filme, tu tinhas, imagino, várias, ou poderias ter tido várias opções de fim, como qualquer história, tento escolher um fim, qualquer que ele seja, e Spoiler, parece. spoiler alert? Não, Não? não, acho que não. Pela rama, sem spoiler alert. Escolheste um fim que não é pessimista, que não é, a meu ver, que não é fatal, ou que nem é fatalista, mas, mas antes um fim que oferece alguma esperança para uma nova geração. Queres tentar desenvolver sem spoilers, se calhar se for preciso dar, Eu acho que como é que chegaste a este fim? O que é as que- coisas são como são, na minha opinião. Ou seja, é muito importante conservar eu não diria otimismo necessariamente, mas confiança no presente e permeabilidade ao futuro. E como tal, hum, está, o final do filme aponta para uma aceitação das coisas como elas são, do género. Há consequências, não é? As consequências vão existir. No mundo, todos os atos que as pessoas hum, todos os atos que as pessoas perpetram, Hum, perpetram, porque é que eu estou sempre a dizer perpetram? Perpetram, têm consequências e, como tal, não adianta estar a enunciá-las, de certa forma. Acho que é muito mais saudável e mais interessante
partiu do princípio que que as coisas são como são, vão sempre inspirar consequências e que isso basta. Que isso não quer dizer necessariamente que o final seja otimista ou pessimista, é apenas o que é, não é? Com aquilo que carrega, com os significados que carrega. Boa. Obrigada, Carlos. Esta foi a pior resposta da conversa inteira, mesmo para aqui. Não. Não, 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 não. Hum, acho que se calhar tenho divertidíssimo para te fazer, mas sem se calhar não convém a Rita incluí-la, mas se incluir está tudo bem, logo dirás. Quem é que desenvolveu a coreografia absolutamente fantástica, da Anabela Moreira, do A personagem? própria A própria, muito bem. Tive algum input teu, algum tipo de discussão, ou puseste a câmara a gravar? marcas, marcas no chão. Ok. Género, quando a câmara está aqui, estás ali, quando a câmara está aqui, vens para aqui. Uhum. Só isso. Pois ela, não é, vai fazendo as suas piruetas à vontade dentro dessas marcações. Sim. E tu sabias o que é que ela ia fazer? Na primeira vez que viste? Sim, nós ensaiámos antes a cena e falámos sobre essas marcações. Nós fizemos a cena com 2 músicas diferentes, mas eram o mesmo género, portanto não inspiravam grandes mudanças. E não foi uma cena que tenha sido muito repetida sequer, por isso, ah, muito do que filmámos, quase tudo o que filmámos está quase tudo lá. É uma cena fantástica, porque tens em suspenso aquelas personagens, porque o escreveste, mas tens em suspenso uma sala, um público inteiro, da Sim, forma como ainda bem, é uma cena que eu gosto muito, porque traz uma espécie de traz um mundo que não tinha estado ali ainda, e isso é muito interessante. E é agradável constatar que as pessoas reagem a essa cena de uma forma muito forte e gostam. Isso é importante. É importante constatar que uma cena específica funciona dessa forma. e logo em cinema português, que não tem por apanágio de ser, regularmente ou intensamente sexy, não é o corpo e a expressão sexual, não é por tradição, que seja, não, nem sequer Conforme os filmes, mas era importante aqui criar essa dualidade para aquela personagem, logo aquela figura que chega ali para ser sexy, mas acaba por ganhar uma função de mãe. Olha, se não te quero desapontar, mas só falta 1 minuto para isto parar. Queres falar de zombies a seguir ou ficamos por aqui, no que toca a recording? Então, espera, deixa-me parar o recording antes de